Valentim Gomes, que esteve na mira do Cruzeiro, foi oferecido ao Palmeiras. Falo sobre as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal e sem perder tempo só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora de novidades sobre o Palmeiras. Valentim Gomes, zagueiro de 21 anos de idade, campeão argentino pelo Vélez em 2024, foi sugerido ao Verdão nos últimos dias. Essa sugestão partiu de um empresário super importante, que nem é o representante oficial do atleta, mas, percebendo a saída do Vitor Reis, houve esse contato com dirigentes alviverdes que ainda não se posicionaram sobre um suposto ou um possível interesse / proposta. Importante lembrar que o Valentim Gomes quase virou reforço do Cruzeiro, o negócio caiu porque na última hora o Vélez Sarsfield fez uma série de exigências, a operação chegou a custar 10 milhões e 900 mil dólares. O Palmeiras não se posicionou se vai ou não efetuar a proposta, o nome está sendo debatido entre membros da comissão técnica, incluindo o técnico Abel Ferreira. Se de fato ele tiver o aval da diretoria, aí sim parte-se para uma segunda etapa com a negociação com o Vélez Sarsfield, certamente em condições e valores bem inferiores aos 10 milhões e 900 mil dólares que haviam sido combinados entre os clubes Cruzeiro e Vélez na quarta-feira da semana passada. Valentim Gomes, que também foi sugerido recentemente pro Flamengo e é alvo de especulações no River Plate, zagueiro dos mais promissores do seu país. O Alessandro Caiado Nicola, o Palmeiras não vai contratar nenhum lateral, não. A impressão que eu tenho é de que não, Alessandro, até porque tem 3 laterais direitos, o Giai, Marcos Rocha e o Mike, e na esquerda hoje tem Caio Paulista, tem Vanderlan e também o Piquerez, que está recuperado de lesão. Há uma expectativa, uma tentativa de vender o Vanderlan e o Caio Paulista, enquanto isso não acontecer fica mais difícil. E o Bernabé, que era alvo, fechou, foi de fato comprado pelo Inter, né? O Eduardo Sertório, noite Nicola, novidades de alvos no mercado do Verdão, precisamos de zagueiro, atacante e volante, concorda? Eduardo, para mim a prioridade hoje no Palmeiras teria que ser um centroavante. Eu não confio no Flaco Lopes e o Palmeiras está louco para se livrar do Rony. Então, é aumentar ainda mais a carência num setor que não tem um substituto, não tem um camisa 9 ideal desde que o Hendrick foi embora. Se eu tivesse que escolher uma prioridade, essa seria a minha prioridade. Sobre volante, cara, eu confesso que eu não sei se eu concordo com essa busca desenfreada do Palmeiras por um volante, oferecendo 25 milhões de euros pelo Andrés Pereira, 8 milhões de dólares pelo Vila Sante, conversando com o Jorginho. Eu acho que há outras posições mais carentes, como por exemplo na zaga. Com a venda do Vitor Reis, o Palmeiras passa a ter uma conta bem enxuta sobre zagueiros, né? Ainda que o Benedetti possa explodir, ainda que o Felipe Jack possa ser repatriado. O Felipe Jack é um atleta da base que foi vendido, foi emprestado para o Como tem até 31 de janeiro para exercer o direito de compra e até agora não se manifestou. Então, pela ordem, um centroavante, um zagueiro canhoto de primeiro nível, alguém que chegasse para ser titular absoluto, por exemplo, como o Valentim Gomes, que era pretendido pelo Cruzeiro e que é hoje, lá na Argentina, o site que acompanha de perto o Vélez colocou o Valentim Gomes como alvo do Flamengo. Ninguém no Flamengo respondeu até agora se sim ou não. E aí sim eu iria para um volante, tá? Para mim o volante seria a terceira das opções. Félix Torres por Rony, tem chance? Wanderson, legal essa oportunidade que você me dá para falar sobre o Rony. O pessoal do nosso palestra que faz uma cobertura bem legal do Palmeiras e o Fragoso, do setorista que cobre bem o Palmeiras, trouxeram notícias de que o Rony já estava preparando um material de despedida, fotos, vídeos e tudo mais. Nem sei se a confirmação seria tão simples assim, mas eu consultei uma pessoa bem próxima do Rony que contou que esse material não estava sendo produzido hoje. Talvez em outro momento, enfim, talvez por outras pessoas, mas não pelo Rony. O Rony, essa pessoa até me contou o que o Rony foi fazer nessa quarta-feira. Ele está fora do banco de reservas do jogo contra a Portuguesa por opção da comissão técnica. Eu não vou contar para não criar uma celeuma, mas o Rony está bem distante da cidade de São Paulo e da realidade atual. Ele foi meio que descansar, foi espairecer. Só para não deixar vocês muito sem noção do que rolou. Mas o que tem de quente do Rony hoje? Hoje são duas as maiores possibilidades. Rony no Fluminense. Sim, a história não terminou. Eu fui o primeiro a contar que o Rony tinha negociações com o Fluminense. O negócio acabou não fechando porque o Rony pediu 1 milhão e 300 mil reais por mês para o Fluminense. Mas o Flu não desistiu do Rony,
o acordo entre Fluminense e Palmeiras está fechado, 8 milhões de dólares. Se o Rony recuar, percebendo que não vai ser utilizado, esse negócio pode acabar avançando. E eu não descartaria o Santos. O Santos está tentando a todo custo buscar um investidor para ter grana para a contratação do Rony, tá? Então essas são duas das possibilidades mais reais. Chegar na especular São Paulo, não tem absolutamente nada de tricolor. Também não vejo o Rony brigando por espaço no Corinthians. O Corinthians tem muitas boas opções do meio para frente. Matheus Cavalcante, incrível como o Corinthians vende mal. Vendeu o Murilo a preço de banana, enquanto o Palmeiras vendeu seu zagueiro por 30 milhões de euros, sendo que o Murilo é muito melhor. Matheus, o Souza pensa bem parecido com você. Foi participar dos donos da bola hoje e a gente estava discutindo sobre zagueiro, Vitor Reis, Beraldo, e ele falou, Nicola, o Murilo no Nottingham Forest é muito melhor que os dois. Para falar a verdade, o Vitor Reis foi por 35 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em bônus, são 220 milhões de reais garantidos para o Palmeiras. Sobre o Murilo, e sobre essa observação sua que é pertinente, isso acontece, Matheus, muito por conta da necessidade. O Palmeiras não tem enormes problemas com fluxo de caixa, não vive desesperado por grana. Então, ele pode receber uma proposta de 20 e falar, esquece, por 20 eu não faço. Como assim, no 20 eu não faço, esquece? No Corinthians, se aparece 18, o cara é obrigado a fazer porque precisa da grana para a conta de hoje, de amanhã e de ontem, que já venceu. Então, a urgência faz com que você acabe por fazer maus negócios. Isso vale para a nossa vida também, né? Você está desesperado por grana, você precisa vender teu carro, te oferecem menos do que o carro vale. Você vai acabar aceitando porque você precisa do dinheiro. Agora você está tranquilo, parece uma proposta para o teu canal, por esse valor eu não vendo. Isso! A história é a seguinte, tá? Vamos ao que interessa, que eu sei que tem muito superchat chegando na tela e eu preciso atualizar vocês, tá? Entre o Palmeiras, e ontem eu já falava isso aqui, e o Claudinho, a situação é exatamente como estava Palmeiras e Andréas. Ou seja, entre staff, jogador e clube, a situação tá bem encaminhada. O cara sabe quanto que vai ganhar no Palmeiras, sabe que o salário é bom, já sabe dos protocolares 5 anos de contrato, isso aí já tá... Tudo aqui já foi arranjado. O que tá faltando agora é a definição de um valor e da forma de pagamento para o Zenit. Porque é claro que o Palmeiras não quer chegar lá com os 20 milhões. Ele vai tentar negociar. Mas se tentar negociar, vai ser mais complicado. Pode acontecer? Pode acontecer, claro que pode acontecer. Mas vai ser mais complicado. Agora, ontem eu tinha recebido essa informação de que a situação agora está entre Palmeiras e Zenit. Que staff do Claudinho e o jogador deram aval para as conversas entre Palmeiras e Zenit. Então vamos aguardar agora a definição e do quanto que o Palmeiras vai para cima do Zenit. E já adianto, é menos do que o Andréas Pereira, em que o Fulham, por 2 vezes, já disse não ao Palmeiras. Informação também que veio, não só aqui do canal do Facincani, mas do Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes, que muita gente está caçoando por aí. Não tem problema, fiquem tranquilos. Só que a história agora é só se o Fulham ligar para o Palmeiras e falar, Palmeiras, olha, quer saber? Cansei de esperar, cansei não sei o quê. Tá bom, eu topo fazer negócio. Só isso agora para demover. Porque o Fulham não quer o Marco Silva, menos ainda técnico do Fulham. Por isso que o Palmeiras está avançando em outras frentes. Tá? E a do Claudinho é essa. Um jogador que, nas últimas 3 temporadas, vive um momento muito bom, apesar do futebol da Rússia estar completamente fechado. Ele chegou, claro, depois, campeão olímpico e tudo mais, fez uma grande campanha no Red Bull Bragantino, mas em especial no Zenit, tá? Ele vem de números que são importantes, de números que são valorizáveis para um jogador que a gente brinca que é um meia ponta, né? O Claudinho pode jogar tanto centralizado, como o Claudinho pode jogar um pouco mais aberto, flutuando pelo lado direito do campo, tá? Direito do campo. E, com isso, o Abel Ferreira enxerga que o Claudinho pode ser um substituto ideal, com 27 anos hoje, uma idade ótima, para o Estevão, tá? Lembrando que o Claudinho, na primeira temporada, em 30 jogos, foram 3 participações em gols, quase a média de 0,5.
Na segunda temporada, 22-23, há 2 temporadas, o Claudinho fez 16 participações em gols em 29. Na 23-24, o Claudinho fez menos, fez 14 participações em gols. E na 24-25, por enquanto, são 5 assistências e 1 gol marcado. Ou seja, é um Claudinho que nessa temporada já chegou ao limite dele na renovação, tá? Lembrando que ele explode no futebol, no Red Bull Bragantino em 2020 praticamente, tá? Porque ele jogou Red Bull Brasil 2018, 19, pelo Bragantino já tinha feito 9 gols, mas na temporada 2020, foi ano de pandemia, tudo o Claudinho destruiu com a boca do balão, marcou 20 gols na temporada, 50 jogos e 6 assistências, 26 acima da média de 0,5, tá bom? É um jogador nesse quesito que eu falei, que é o chamado híbrido, tá? Ou seja, o Claudinho é meia pela ponta, pode atuar também centralizado como jogava no Bragantino, porque no Bragantino era Claudinho com o Arthur jogava pela beirada e ele jogava mais centralizado, mas em muitos momentos do jogo se tornava esse jogador híbrido, tá bom? Pode jogar pelo lado esquerdo do campo? Pode jogar também pelo lado esquerdo do campo, tá bom? Mas predominantemente no Bragantino jogava mais centralizado. Enfim, mas é um jogador que eu acho que o Palmeiras conseguindo essa contratação é uma grande somatória até pela idade. Ele é bom de bola, não é um craque, não é um gênio, mas pode jogar no Palmeiras em alto nível, pode dar ao Palmeiras até uma chance dele, Claudinho, né, nesse casamento, ajudar a equipe a ser campeã de várias oportunidades, ao mesmo tempo o próprio Claudinho catapultar o sonho dele que ele tem de jogar pela seleção brasileira novamente, por que não uma Copa do Mundo em 2026, lembrando que a seleção está órfã de um meia, está órfã, o Brasil não tem um meia, um cara que joga nessa posição do Claudinho, não tem, esse cara não tem. O Andréas Pereira joga como segundo / terceiro homem de meio campo, ele não é 10, o Andréas é um 8. Bruno Guimarães, Douglas Luiz, aí tem o tal do Paquetá, que eu acho bem limitado, bem abaixo do Claudinho, por exemplo, mesmo jogando na Premier League, enfim. Então, o Brasil tá carente. O Claudinho pode ser um cara a querer brigar por essa posição, como o Veiga já foi convocado. Então, o Palmeiras hoje é um case para esses jogadores de sucesso, porque eles vêm para cá numa baita vitrine, o Abel ontem mesmo disse isso, e que, obviamente, potencializa os caras a esses voos maiores, tá bom? Então, a negociação está exatamente nesse pé, senhoras e senhores. Exatamente nesse pé. Agora é Palmeiras e Zenit. Dando o aval, fechando aqui, conseguindo trocar o negócio com o Zenit, a história vai se resolver em favor do Palmeiras, que tem pressa. E o próprio Claudinho também. Tá bom? Por quê? Repito, o Claudinho e outros jogadores brasileiros que estão no Zenit, como o Wendel Volante, que, aliás, eu acho melhor que o Andréas, até por tudo que ele fez no Sporting de Portugal, cresceu, amadureceu. O Zenit só o tirou desse grande centro europeu. Por quê? Porque o Zenit teve o dinheiro para trocá-lo da Premier League, que estava atrás do Wendel. Por isso que eu acho que ele é muito bom jogador. E para mim, seria uma ótima somatória. O Botafogo tá atrás do Wendel. E que o Palmeiras já quis há 2 temporadas, lembram? Teve aquela reunião no CT do Palmeiras... estava muito próximo de acontecer, eu já tinha dado o aval, só que travou no Zenit. A história travou no Zenit naquela ocasião, 2023, tá? Porque o Palmeiras ofereceu muito pouco. Eles queriam 20 milhões, 21, para ser mais bem específico. O Palmeiras ofereceu 12, mais 3 por bônus, fechando em 15. O Zenit encerrou a conversa com 5 minutos, tá bom? Então, eu não vejo que mudou muita coisa de 1 ano e meio para cá. Eu tentaria os dois, já que tem dinheiro, truca os dois. Obrigado, Andréas, valeu, tentamos, foi ótimo. Quem sabe é uma próxima oportunidade e traz esses 2 caras desse mesmo clube que tá lá. O Zenit é vendedor hoje também. Ele é comprador e vendedor, mas compre com o preço que eu quero. Fala, galera. O jovem prodígio Endrick mostrou ao mundo porque é considerado um dos maiores talentos do futebol brasileiro e mundial. Após um jejum de 11 jogos sem marcar, ele brilhou na classificação do Real Madrid na Copa do Rei, com direito a 2 gols decisivos, incluindo um golaço de calcanhar. Mas o que chamou a atenção foi a declaração de Endrick sobre como tem trabalhado mais no Real Madrid do que no Palmeiras. Quer saber tudo o que rolou? Fica comigo que o vídeo de hoje está imperdível. Vamos começar pela atuação de Endrick. Na partida contra o Celta de Vigo, válida pelas oitavas de final da Copa do Rei, o Real Madrid entrou com um time misto. Endrick, que iniciou no banco, foi chamado no segundo tempo e brilhou na prorrogação. Ele marcou 2 gols, sendo um deles um verdadeiro espetáculo de calcanhar, ajudando o Real a vencer por 5-2. Esses gols não só garantiram a classificação do time merengue às quartas de final, como também colocaram fim a uma seca de 11 jogos sem balançar as redes.
É claro que a pressão existia, mas Endrick mostrou que está preparado para momentos grandes. Após o jogo, Endrick deu uma declaração que repercutiu bastante. Ele afirmou que, no Real Madrid, trabalha muito mais do que trabalhava no Palmeiras. Segundo o jovem atacante, o nível de exigência no clube espanhol é altíssimo, e isso motiva a se dedicar ainda mais. Ele disse: "Estou no momento mais importante da minha carreira, e aqui no Madrid não tem outro melhor. Se eu estou aqui, tenho que dar tudo de mim." Essas palavras mostram a mentalidade de um garoto de apenas 18 anos, que já entende a grandeza de vestir a camisa do maior clube do mundo. Além disso, Endrick fez questão de ressaltar que o esforço não é só para ele, mas para o time, a torcida e todos que o apoiam. Outro momento emocionante da entrevista foi a dedicatória de Endrick para o zagueiro Rudiger. Ele explicou que o companheiro tem sido uma grande influência na sua adaptação ao Real Madrid, por isso, dedicou os 2 gols a ele. Endrick destacou a importância de correr, marcar e ajudar a equipe, especialmente quando se é um jovem em um time tão estrelado. Esse reconhecimento ao trabalho coletivo e à ajuda dos colegas mostra a maturidade que ele está desenvolvendo. Para quem pensava que o garoto iria se acomodar em meio aos galácticos, ele provou o contrário. Está disposto a se superar todos os dias. A vitória contra o Celta de Vigo foi marcada por grandes atuações de Vinícius Júnior, Mbappé e Fede Valverde, mas Endrick roubou os holofotes. Ele entrou no lugar de Mbappé no segundo tempo e foi decisivo na prorrogação, mostrando que pode ser a peça que faz a diferença em momentos importantes. Com o Real Madrid avançando na Copa do Rei, Endrick já começa a ganhar mais minutos e se estabelecer como uma promessa que pode se tornar realidade em um dos clubes mais competitivos do mundo. O futuro é promissor, e o Brasil tem muito a se orgulhar desse jovem talento. E aí, galera, o que vocês acharam dessa atuação de Endrick? Será que ele vai se firmar de vez no Real Madrid e seguir os passos de outros brasileiros que brilharam no clube, como Vinícius Júnior e Ronaldo Fenômeno? Comenta aqui embaixo o que você acha do futuro desse craque e se concorda com ele sobre a diferença de trabalho entre o Palmeiras e o Madrid. E não esquece, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o futebol e nossas joias brasileiras. Até a próxima, pessoal!